Contrato assinado e mais 2 reforços fechados com o gigante da colina. Novo maestro chegando no Rio de Janeiro para qualificar o elenco. Estrela equatoriana e ontem foi a gota d'água para um jogador que o Vasco quer contratar no seu clube. O jogador, de forma proposital, simplesmente tomou o terceiro cartão amarelo para não enfrentar o Vasco. A gente vai falar muito sobre essas questões, dia que o Vasco enfrenta a equipe do Red Bull Bragantino, sem Fernando Diniz, sem Ryan, e o nosso Diniz surpreendeu no treinamento de ontem por conta de uma modificação que ele vai fazer ali no meio campo. Então, eu peço você, torcedor do Vasco, para colocar bastante atenção neste vídeo, nos acompanhe até o final. Se inscreva no nosso canal, porque aqui é sem maquiagem e é sem sacanagem. Pessoal, é o seguinte, o Vasco tem um jogo decisivo. Os resultados ontem não foram tão bons para o Vasco da Gama. O Vasco busca o G6 do Campeonato Brasileiro para ir à Libertadores, independentemente do resultado da Copa do Brasil. O Vasco continua a depender de si. O Vasco tem muitos confrontos diretos com as equipes que estão lá no G6, e para isso o Vasco hoje tem que ganhar o Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino que não vive um bom momento, jogando muito mal dentro de casa, e o Vasco vem de um momento bom. O Vasco aí nos últimos 11 jogos só perdeu um jogo para a equipe do Palmeiras, mas hoje o Vasco da Gama estará sem Fernando Diniz no comando técnico. Fernando Diniz está suspenso. O Vasco vai colocar o auxiliar. E também a questão do Ryan. O Ryan, um jogador que tem decidido muitos jogos aí para o Gigante da Colina nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. E hoje a gente não vai ter o Ryan. E o Vegete, ele vai ter uma oportunidade de dizer para o Laureano e para a torcida do Vasco que ele reúne condições ainda de vestir a camisa do Cruz Maltino, porque o Vegete joga no lugar do Ryan. O time do Vasco vai ficar um pouquinho mais lento, né? A gente deverá ver uma forma de jogo hoje diferente, com bolas alçadas na área, e nós também vamos ver uma modificaçãozinha ali no meio campo, né? Porque ontem o Hugo Moura treinou ali no lugar do Titi. Pegou todo mundo de surpresa, né? Porque o Titi estava treinando como titular. No mais, a equipe do Vasco da Gama, a mesma equipe que enfrentou a equipe do Fluminense, que venceu, então só com essas duas modificações. Bom, vamos torcer para que o Vasco vença, deixa o seu placar. Agora vamos falar sobre essas questões aí de contrato assinado. Ontem o presidente Pedro Paulo deu uma declaração, né, falando sobre a situação do Ryan. A gente tomou conhecimento que os representantes do Ryan já aceitaram a renovação de contrato com o Vasco da Gama até o final de 2028. Está confirmadíssimo aí que a multa rescisória do contrato do Ryan vai ser na casa de 70 milhões de euros, tá? Então, quem quiser tirar o Ryan do Vasco da Gama antes da Copa do Mundo, tá?
simplesmente vai ter que pagar esse valor aí de multa. A mesma situação do jogador PH, tá? A gente tomou conhecimento que o PH também teria aceitado um novo contrato aí para estender o seu vínculo com o Vasco da Gama até 2028. O PH, lateral de seleção brasileira, que simplesmente aí vai ganhar 3 vezes mais do que ganha, né? Isso somente sendo possível graças aí o aporte financeiro aí que a Leila injetou no Vasco, desses 80 milhões, né? Tem investidor por detrás disso, com toda certeza. E além desses contratos aí assinados, a gente vai falar sobre algumas questões aqui, tá? A gente tomou conhecimento que o jogador Bruno Zapelli está muito próximo de ser anunciado como jogador do Vasco da Gama, tá? O jogador já teria acertado as bases salariais com os gigantes da colina. Esse belo jogador argentino, né, fez história lá no Belgrano, joga muito com a camisa do Atlético Paranaense. O Vasco fazendo a compra, adquirindo ali 70% dos direitos econômicos de Bruno Zapelli. Também a gente fala da estrela equatoriana, uma negociação do nosso bravo e querido Admar Lopes já tinha colocado ali em stand-by, e o Vasco está se acertando com o Bruges da Bélgica para fazer o contrato nos mesmos moldes que o Vasco da Gama fez com o nosso bravo Carlos Andrés Gomes. Perfeito? O Vasco da Gama ali trazendo o jogador por empréstimo, com uma opção de compra, jogador com valor fixado. Perfeito? Bom, agora a gente fala aqui sobre a questão de uma polêmica que aconteceu, que foi essa situação ontem do jogador Luciano. Todo mundo sabe que o Luciano está acertando a vinda para o Vasco da Gama, um contrato aí de 2 anos para ganhar 650 mil. E ontem, no jogo do São Paulo, certo? O Luciano forçou de forma proposital o terceiro cartão amarelo para não enfrentar o Vasco da Gama na próxima rodada, o que gerou muita repercussão lá em São Paulo sobre esse acerto com o Luciano e o Vasco da Gama, tá? Então, ficou tão na cara essa situação ontem do jogador Luciano, que a gente está passando aqui para vocês uma coisa que repercutiu e repercutiu muito. Então, assim, o Vasco se reforçando dentro daquilo que dá para fazer, a gente passando as situações para vocês aí, sem maquiagem, sem sacanagem, sem invenção, tá? E mais tarde a gente vai fazer um pré-jogo, se Deus quiser, vai ter a transmissão também da Rádio Tupi mais tarde, e logo que acabar o jogo do Vasco, a gente vem para a gente fazer a nossa live. Feito? Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.